Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos no nome santo do Senhor Jesus. Nós estamos aqui em um hotel em Israel, está aqui a bandeira do Estado de Israel, bandeira dos Estados Unidos e de outros países. Eu tenho aqui comigo o senhor Disseu e a dona Eliane. A história deles é muito forte, são de Curitiba, do Paraná. Eu tenho acompanhado eles desde a volta deles à igreja. Por 11 anos, 12 anos ficaram afastados, né? Foi isso mesmo, pastor. 12 anos ficamos afastados da presença de Deus. O que levou, o Disseu, vocês se afastarem da presença de Deus da igreja? Bom, pastor, né, quando a gente conheceu a igreja, né, nos primeiros, digamos assim, nos 5 anos, né, iniciais ali da igreja, a gente aprendeu a sacrificar, aprendeu a ser dizimista, aprendeu várias coisas que eram ensinadas dentro da igreja. E isso aí trouxe o resultado para nós, né? Então, nesses 5 anos nós crescemos, né? Nós tivemos uma empresa, ela faturava bem, ela ganhava bem e com isso trouxe o resultado das coisas, né? Trouxe o resultado desse sacrifício, né? E só que a nossa cabeça acabou, com o tempo, né? Ficando pro lado do material. Aproveitar, do material, né? Quer dizer, vocês cresceram financeiramente, mas espiritualmente não, né? Não, espiritualmente a gente perdeu tudo, né? Desde o momento que a gente trocou as bênçãos, o abençoador pelas bênçãos... Ali já tinha perdido. Ali nós perdemos tudo. Chegou a ter um patrimônio mais ou menos de quanto nessa época? Pastor, entre empresa, patrimônio, apartamentos, barcos, casa na praia e tudo, em torno aí de uns 6 a 8 milhões aí. Chegou a ter esse patrimônio, chegou na igreja sem nada. Quando nós retornamos 12 anos depois, nós estávamos literalmente quebrados, né? Falidos. Nem que vendesse tudo o que restava ainda, pouca coisa, mas que vendesse tudo, não pagava nem 10% da nossa dívida. Vocês chegaram com essa história de vocês com uma dívida de mais ou menos 12 milhões, não é isso? Isso, pastor. Chegamos na igreja com uma dívida... Retornamos na igreja com uma dívida de 12 milhões. E após esses 12 anos, quando nós retornamos à igreja, é que nós percebemos o tempo que nós estávamos afastados de Deus. Porque até então a gente não tinha percebido ainda que já tinha se passado 12 anos. 10 anos nós vivemos muito bem. Quer dizer, não perdeu da noite pro dia? Não. Mesmo fora da igreja tinha ainda o patrimônio? Mesmo fora da igreja, tudo que nós plantamos no altar durante aqueles 5 anos anteriores, nós colhemos durante 10 anos. Quer dizer, o que eles fizeram no altar foi tão forte que mesmo depois de se afastarem da presença de Deus, o sacrifício que eles colocaram no altar abençoava eles ainda. Durou 10 anos ainda eles colhendo o que eles fizeram quando estavam na igreja. Só que chegou um momento em que a semente acabou. Eles não tinham plantado mais nada. Tudo aquilo que eles haviam plantado já haviam colhido. Aí acabou as sementes. Acabou a vitória, acabou a bênção, né? Acabou a bênção. E literalmente ficamos sozinhos. Perderam tudo? Tudo. Uma dívida mais ou menos de 12 milhões? 12 milhões de reais. Há 2 anos mais ou menos vocês voltaram? Há 2 anos, pastor. Nesses 2 anos, né, a gente retomou o que a gente tinha aprendido, mas eu ainda, durante o primeiro ano de retorno da igreja, ainda tentei fazer muita coisa pelo meu braço. Pela sua força? Pela minha força, mesmo estando dentro da igreja, eu tentava fazer por mim, né? Eu não tinha ainda tido realmente um encontro com Deus, né? E há um ano e pouco atrás, realmente eu tive um encontro com Deus e daí eu vi que não adiantava fazer por mim, né? Eu tinha que deixar realmente na mão de Deus. Na outra fogueira santa, vocês fizeram um sacrifício, né? Venderam o carro, venderam o barco, os dois se ajuntaram e apresentaram a vida no altar, não é isso? Isso, pastor. Foi o carro, foi o barco, né? Que na época, né, lá atrás, né, foi um dos motivos da gente ter se afastado da igreja até, né? Porque todo final de semana queria navegar, queria passear, né? Trocou o barco por Jesus, né? Troquei o barco por Jesus. Quer dizer, trocou Jesus pelo barco. Aliás, troquei Jesus pelo barco, com certeza. E perdeu o barco. E perdi, e o barco foi um dos sacrifícios que foi dado no altar, né? Até na última semana, né?
O sacrifício, né, pastor, foi o que a gente tinha disponível, né? Foi o que a gente tinha disponível. Que o resto das coisas ou estava penhorado, ou estava bloqueado, ou estava com financiamento e tal, então não podia. Então o que a gente tinha liberado, que estava disponível na nossa mão, foi feito o sacrifício. Colocou no altar? Coloquei no altar. O senhor estava me falando que justamente a pessoa que comprou o barco, Deus usou ela para indicar o senhor para um grande contrato que o senhor fechou, não é isso? Isso, pastor. Após a venda do barco, essa pessoa trabalha em Brasília, né? Uhum. E eu comecei a ir muitas vezes lá para Brasília, né? E tal. E numa dessas idas para Brasília, eu descobri um contrato que ia estar disponível lá. Um contrato que para minha empresa, naquele momento, era impossível eu pegar esse contrato. E foi o que aconteceu. Depois do sacrifício, né, depois da fogueira santa, esse contrato acabou caindo na minha mão. Veio para o senhor? Eu tive que ganhar 2 vezes esse contrato, pastor. Né? A primeira vez eu ganhei e derrubaram, né? Derrubaram esse contrato. Mas eu determinei que ia ser meu, né? O sangue já estava no altar clamando por justiça. Já estava clamando por justiça. O que aconteceu é que a segunda vez que eu ganhei foi maior o valor do que na primeira vez. Qual o valor desse contrato? Anualmente ele gira em torno de 13 milhões, né? 13 milhões de reais. E é o contrato renovável por até 5 anos, né? Que pode chegar a 65 milhões de reais. Tá vendo? O problema, talvez o seu problema, é que o seu sangue não está no altar. O seu sangue não está no altar, porque se o seu sangue estivesse no altar, ele clamava a Deus por justiça. Fazendo isso, eles venceram, estão vencendo nesta fogueira santa. O que vocês fizeram nesta fogueira santa? Então, pastor, nessa fogueira santa nós nos lançamos mais ainda. Então, tudo que nós tínhamos novamente, que estava quitado e disponível para a gente colocar no altar, nós colocamos. Então, nós colocamos dinheiro, nós colocamos a Ducato, que é um carro que eu faço entrega numa outra empresa que nós temos de imóveis. Nós colocamos uma Pajero nossa e o Disseu também fez o sacrifício dele junto. Quer dizer, o primeiro sacrifício, há quase um ano atrás, foi mais ou menos qual o valor da venda do barco? Entre o barco, um valor em dinheiro até, né, pastor? Na última semana, né? Na última semana antes do sacrifício, eu recebi até uma conta que fazia 2 anos e meio que esse cliente estava devendo. Eu tinha gente que devia para mim, né? E esse valor veio 1 semana antes do sacrifício, né? Então, como apareceu, eu nem tive dúvida nenhuma. Coloquei também no altar lá atrás. O montante foi mais ou menos qual o valor? Em torno de uns 250 mil aí. Foi na época. Agora? Nesse passou dos 600 aí, pastor. Tá vendo? Crescendo, crescendo. Aquilo que era dívida de 12 milhões, hoje é compromisso, né? O que era dívida hoje é compromisso, né? Deus tem aberto as portas, né? Tá pagando. Não só nesse contrato, mas surgiram outros contratos. Uma empresa nossa que faz parte do grupo, que há 12 anos a gente investe nela, ela nunca, ela tinha retorno, mas era um retorno muito pequeno. Esse ano, assim, foi uma coisa incrível, assim, né? Só um contrato, pastor, que foi fechado, só um serviço que eu fechei, foi um serviço de R$1.100.000. Tá vendo? Só contratos grandes estão fechando. Contrato de 5 anos, aí vai dar mais ou menos 65 milhões. Deus tem dado muito mais para eles do que eles têm dado para